anjos. Oi, gente. Nós estamos bem calmos hoje porque a discussão vai ser muito intensa. Eu sou o Paulo. Eu sou o Gustavo. Sou a Natália. Esse episódio é muito radioativo, então antes de ouvir o episódio, por favor, tem que ir lá. É que assim, na verdade, eu instalei um firewall lá nas fadas e quando tu segue, tu fica imune à radiação. Então tem que ir lá correndo, dar um seguir, que daí não vai ser No contaminado pela Instagram radiação. também. No Twitter. Podcast. Baixa o Google Podcast só pra se inscrever e depois apaga. Porque daí eu uso o Spotify ou uso o Google Podcasts. Se inscreve em tudo, a gente precisa de vocês, Tinkers. A gente passou a Adele no Spotify. Ah, nossa, nós estamos bem, hein? Uma semana é o meu coelho. Semana passada foi quem? Era coelho? Que bicho que era? Não sei, não lembro. Que era uma pessoa que só tu e o Dudu conheciam. Eu não lembro. Mosquito, não era Eu não mosquito. lembro. Era um bicho, né? Era um bicho que tinha um canal no YouTube que O tinha... Ovelha. O Ovelha. Meu, uma semana a gente passa jeito moleque e ovelha e na outra a gente tá passando a dela, Não, viu só? Esse é o mundo dos charts, galera. É jogo assim, virou. um dia a gente tá em cima, um dia a gente tá embaixo. É isso aí. O episódio de hoje, assim, é mega radioativo. Nós estamos até com uma roupa Por aquela favor, ouçam ele dentro de uma sala com paredes de chumbo com máscara. pra não passar É. pra outros E lugares. tu também, por favor, com uma roupa isolante, porque Pra o não Chernobyl hoje, contaminar. Chernobyl chegou. a radiação tá pesada aqui. Como é que é o nível de Chernobyl? É por número? É número. É número 9, 10, acho que vai. Não, Não é acho até que 5? É 4, alguma Pode coisa. ser. se não me engano. Acho que terremoto que vai mais, É. né? Vamos ver. Nível de radiação em Chernobyl. Quer perguntar pro Google? Vamos! Vamos! Sim, tu vai trazer até aqui? Ah, ele é móvel? Sim. O Gustavo, pra quem... óbvio que você não sabe. O Gustavo comprou uma caixinha muito Black Mirror. Daí tu fala com ela e ela responde tudo. Ela faz tudo na casa. Até ela lava a louça, se duvidar. A gente vai tirar foto dela e vai botar nos stories. Ela vai conectar agora, daí nós perguntamos. Mas a gente tem que perguntar em inglês. Como é que vocês vão perguntar em inglês aí? Eu quero filmar. Vamos inventar? Quer filmar? Filme. Ah, isso pode ver. Ó, conectou. Como é que é o nome dela? É Google Home Mini. Ok, Que linda, Google. meu. Hã? Ok, Google. Ok, Google. Say hi to everyone. Hi, I was just thinking it's a great time to make cookies. I can help by setting timers if you'd like. Ou- Sabe o que é o mais chocante? Que a gente comprou cookies pra comer no próximo episódio. E ela ouviu? Mas tu comprou no iFood? Não, comprei no mercado mesmo. Cara, o algoritmo tá solto. Vamos perguntar? Pergunta da escala de nível de radiação. Como é que pergunta isso, Paulo? Já sabe quando pergunta? Como Não, fala nível de vamos radiação? chutar. Vamos Ok, chutar. Google. What's the level of... Não, ele não ouviu. Ok, Google. What's the level of radiation in Chernobyl? On the website ChernobylGallery.com, they say, the radiation levels in the worst hit areas of the reactor building, including the control room, have been estimated at 300 sieverts per hour, providing a fatal dose in just over a minute. To read more, look for the link in your Google Home app. Aqui no Google diz que o nível normal é 2,4. Eu entendi Mas é um 300. número... Ela Sim? falou 300. É, tipo... Ok. Thanks. Ok, Google, thanks. Fazer. Depois disso. You got it. Bom, então, mas assim, gente, o episódio de Chernobyl não é tão radioativo assim, não. Mas é sobre as polêmicas que tivemos aí nos últimos tempos, né? Mas é bem radioativo sim. E é só com gente radioativa mesmo. Mas vamos introduzir pra galera quais os assuntos É. tem pra eles saberem se eles querem ficar até o final, né? Então vai ser a polêmica de Anitta e seu novo namorado, Sim. que é o ex da Luana Piovani. A polêmica do caso do Neymar. Isso, Carlinhos Maia. O isso. casamento. E o casamento. Gay não gay. Gay não gay, que somos brothers. O casamento broderagem. Casamento. E o namoro de Ludmilla com a bailarina lá, que eu não gosto de dizer bailarina, gosto de falar o nome dela, que inclusive eu não sei. É Bruna Bruna, Gonçalves. o namoro da Bruna Gonçalves. com a Ludmilla. Certo. Tá, e qual que nós vamos começar então? Não, peraí, vamos só explicar pra galera o que é radioativo e por que é radioativo. Radioativo vem da ideia de que é tóxico, então a gente tá muito na moda essa coisa de relacionamento tóxico, tudo tóxico, mas vem. E daí Chernobyl foi um apelido bonitinho pra essas coisas horríveis. E pessoas também. Ou seja, a gente só vai falar de assunto bosta. É, tipo assim, na verdade, tudo que a gente não queria dar palco, mas dá pra gente conversar sobre um monte de coisas que a gente vê de problema aí em várias outras coisas que não são só relacionadas a famosos. Vamos pro Isso vale pra problema- todo mundo. É que infelizmente a gente tem que se posicionar, não dá pra ficar omisso a essas coisas, né, gente? Mas vamos lá, qual que vai começar? Vamos começar com a da Ludmilla, porque não acho sei que é a que eu a mais sei. A mais leve, então acho vamos que é a mais começar. Pode ser.
Acho que é a que mais dá pra problematizar no sentido, assim, do quanto a galera pisa, sabe? De falar bobagem. Nível de radiação número 1. Número 1, isso aí. Bom, foi assim, ela veio a público falar que ela tava namorando com uma bailarina, né? A bailarina do show dela. Uhum. E a primeira coisa que começa a vir, que foi o que brotou nos comentários de foto dela, é tipo assim, e o ex? Ela sim. não é mais hétero? Daí a galera simplesmente esquece a letra B do LGBT, sabe? Uhum. B é de Bianca, não tem bissexual. Mas não, era Bianca. Eu vi no- Eu jurava que era. Eu Gente, vi no Twitter muitos memes isso. sabe, ela pode escolher, sabe? Ela pode ser bissexual. E pode ser que um dia ela se considere lésbica e o outro não. Foda-se. É que também essa coisa da pessoa entender o que tu gosta, o que tu tá afim, demora, né? Então é um processo, então talvez um dia ela descubra outras coisas. Mas também uma coisa que eu vi muito, assim, latente, a primeira coisa foi, ela tá se aparecendo, ela quer via, ou quer, porque ela lançou um DVD. Exato. É, então- Ela acabou falando do namoro, depois ela lançou o DVD no YouTube, o CD no Spotify, as coisas tudo, na sexta. E lá pelo domingo ou pela segunda veio essa notícia. Sim. E daí o que acontece? Isso é uma coisa que a gente pode problematizar. Só que a gente sempre tem que ver os pontos positivos e negativos disso. Nós estávamos falando disso ontem ainda. Por exemplo, ela se assumiu lésbica, vamos supor assim, tá? Sendo que ela tem um estereótipo... Bi, na verdade. Bi. Que ela tem um estereótipo Hétero. hétero de tipo assim, feminina, Tá. tá? Então ela, assumindo um relacionamento lésbico agora, ela quebra um pouco do padrão do que se espera de um relacionamento lésbico. É legal isso? Tá. Isso é legal. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente pode problematizar porque assim, depois que ela acabou falando da namorada, ela divulgou o DVD e várias coisas com ela junto do lado. Tá, mas... E a galera vai ver foto dela, porque ela é o assunto da semana. Então isso dá clique, entendeu? Mas uma coisa que eu acabei vendo também... Ai, por que isso é errado? Eu não consigo entender. É que tu tá fazendo tu tá querendo Ela dar tá clique promovendo o com a relacionamento. sexualidade Tá, dela. eu entendi, mas... É que, tipo, eu fico pensando que no momento em que ela lançou um CD e que ela está namorando Também. uma mulher, é natural que ela vai aparecer em lugares com essa mulher. Então ela avisou, galera, essa é minha namorada. Também, concordo contigo. Sim. Sei lá. Mas a gente não pode esquecer que a gente tá falando de tipo Sim, do meio tá. empresarial que faz dinheiro, que realmente Sim, pode ser óbvio. essa má coisa. Mas isso é uma coisa que a gente pode problematizar, mas não crucificar ela por isso, entendeu? É a vida dela. Ela faz o que Deixa ela ela. quiser. Exato. E Fala. outra coisa que falaram muito também, que eu achei muito engraçado, que eu queria saber muito se é verdade. Se alguém sabe se essa foto é verdade, por favor, me falem. Que era assim, postaram uma foto dizendo, nossa, olha só, a Ludmilla é a namorada. Uhum. Olha só, a Ludmilla cortou as unhas. Como assim? Ai, vou Tá, ter que eu explicar. vi. Ah, desculpa. Tá. Eu vi essa. E daí eu pensei assim, será que ela realmente cortou as unhas? Ou será que alguém achou uma foto e conseguiu apagar as unhas dela da mão? Puta que não, pariu. Porque eu não duvido. Eu acho que não. Não, Que é não. montagem, Meu, é as maldade. pessoas têm tempo. Tem muito tempo. Eu não duvido. Não, mas não duvido que até cortar também. Qual o problema de cortar a unha? Gente, se vai usar. E outra coisa que a gente também não pode ficar achando que da galera comentar, que é assim, ela é uma figura pública. Ela vai ser comentada. Sim. Entendeu? Isso vai acontecer de qualquer jeito. A gente pode, e eu acho que isso é legal, porque a gente sempre pode levantar pontos positivos e negativos por quanto a isso, sabe? Quanto a críticas. É mega escroto a galera invisibilizar a bissexual, entendeu? Porque, tipo, nossa, porque ela ficou com homem uma vez, ela vai ter que ficar com homem a vida inteira. É que ela, tipo, desde que a gente conheceu ela, todo mundo enxergava ela como hétero, né? E como várias outras É pessoas que ela também, nunca né? tocou nesse ponto, né? Uma coisa que eu vi é que, na verdade, ela se assumiu o namoro com essa menina, porque já haviam descoberto e estavam ameaçando algo do tipo contar pra mãe dela. Ela falou, gente, qual o problema eu estar namorando uma menina? Daí ela resolveu se assumir antes que desse problema e que a mãe dela soubesse. Ou que a mídia, tipo, vinculasse que ela tava escondendo, que ela tinha vergonha, né? Exatamente, Ela foi esse é o esperta, ponto. se isso aconteceu, ela foi esperta. Esse é o ponto. Sim, eu vi até no Google que a mãe dela tinha ganhado vários seguidores. E a mãe No dela Instagram. apoiando, né, bem. Mas também tem vários artistas que já tiveram um relacionamento com mais de um gênero? Gênero? Ou Gênero. sexo? Não sei. Enfim. Não importa. Não, pessoa. sexo. Outra pessoa. Pessoa, humana. Por exemplo, a Miley Cyrus, até ela fez uma música no último CD que foi o She's Not Him, que ela fez pra modelo que ela namorou antes de voltar com o Liam. E também temos a Taylor Swift, que também já namorou meninas e se Mentira. considera bissexual. Sim, a Taylor, ela tem um vestido na última turnê Como de assim bandeira. o B de LGBT não é de biscoiteira? A Taylor é, né? A Taylor é. Vai. A Taylor inventou o B de O biscoiteiro. B de biscoiteira. Eu amo.
Mas, tipo, agora vamos fazer um gancho com a radiação número 2 pra falar, tipo assim, ó. A gente tem que até aplaudir pelo que a Ludmilla faz, porque diferente da Ludmilla, ela não tá fazendo de serviço, assim como o Carlinhos Maia faz, sabe? Que é, tipo, pegar e dizer que não quer ser visto como um casal gay. Radiação número 2, casamento do Eu Carlinhos acho que é Maia. Eu acho que é Rodrigo, bastante. cara. Não, Essa... eu diria. Ai, Essa é a 2. pesado. 2. Tá, o E a número, Anitta, mas a não sei radiação que é... Acho que a da Anitta é 2. Acho que a Anitta é 2 também. Porque a da Anitta é mais borburinho do que qualquer outra É. O coisa. que é o da Anitta? Vamos lá, radiação número 2. Tá, eu vou botar a Anitta como 2, tá. A da Anitta é assim, ó. Ela tinha um relacionamento com esse cara aí que é Pedro Scuba, não, Paulo Scuba. Scooby, Pedro Scooby. Pedro Scooby. Daí ela disse que estavam há tempo juntos já e eles só não tinham vindo a público a falar. Tá, mas isso, esse sabe? não era o marido dela, aquele que aparece no Não, documentário, esse- né? não. Eles Não, terminaram, esse eles né? terminaram já. É, esse Bolsominion aí ela já terminou. Era Bolsonaro. É, e pra variar, Arrasou, a internet. Arrasou, Anitta. Arrasou. Ela morreu? Morreu, que eu não morreu, não. Não, tá viva. Tá viva. O que morreu foi a militância dela. A É. militância morreu. Mas e os já filhos, existiu. e os filhos dela com cabelo. Aquele que tu mandou, Paulo. Como é que é o cílio? Não foi o Paulo que mandou? Não. Que ela diz, nossa, olha a Anitta na favela. E daí tem um cabelo de negro, assim, afro, nos Sim. cílios. Ah, não acredito Ai, nisso. isso é bem típico Que da Anitta. horrível. Tá, mas voltando ao assunto. Ela tinha esse relacionamento que tava, a princípio. Ela geralmente é muito reservada com os relacionamentos Sim. dela. aham. Quando todo mundo descobre, daí ela, tipo, expõe mesmo. Tá. Mas até isso, não. E ele é esse da Luana Piovani. Ah, meu E Deus. daí dizem que a Luana Piovani sempre foi muito de tipo pegar e falar assim, eu superei já meu relacionamento, eles têm um filho. Eu superei meu relacionamento. E quando isso aconteceu, veio com uns depoimentos nada a ver do tipo assim que. Dando moral pra ele que tipo. Namoradas ele ia ter muitas. Mas a família sempre ia ser a mesma. Como se a família dela com os filhos e a família dela sempre ia ser presente pra ele, sabe? Tipo, não é mais família dele, sabe? Na verdade, eu nem sei se era antes, né? Tu considera a família do teu marido tua família? Não. Não, eu acho que, assim, eu acho que a questão de filhos, assim, tu considera. Mas ela tá levando muito pra um lado do tipo, acho aquelas que foi pessoas isso que que ela têm quis filho pra dizer. segurar, É. sabe, namorado, nada a ver. Daí, ontem mesmo, a gente tava falando disso. Uma amiga minha tava olhando os stories da Luana Piovani. E a Luana Piovani tava falando que pros filhos dela não verem a separação, ela tava forçando ele a dormir todos os dias na mesma casa que ela. Tá, mas gente, a Luana Piovani não é a primeira vez que ela... Ela é perturbada. Tá sempre envolvida Ela é em porra alguma louca, não, polêmica. ela é porra louca. Ela é sim. perturbada. Assim, ó, há tempos eu lembro de ser criança É e já ver engraçado, polêmica da engraçado. Luana Piovani na TV. Ela é Tipo, na radioativa. Sônia Abrão, ela é super radioativa. Ela é radioativa. Não, mas não sei, é que ela deve ser um signo tipo aquário, assim, Ares, sabe? Deve ser uma coisa muito, sabe, que manda e Que tal. é, É. pode ser. Inclusive, nesse episódio, a entrada, ao invés de ser com California Girls, vai ser com Radioactive do... Esqueci quem é que Imagine canta. Do Dragons. Imagine Imagine Dragons, Dragons. abertura. Muito bom, muito bom. Tá aí, nível Tá, 3. e a polêmica com a Anitta? Essa é a polêmica, É né? só Não, isso. e É que aí- quando envolve a Anitta, né? É que daí saiu o nome pra Anitta, e daí... Não, daí descobriram o que ela fez. Ela foi viajar pra Tailândia e ele foi junto, só que ela foi com toda a família. E ela começou a gravar stories da família dela e tal. E aí, em determinado momento, quando a Luana Piovani postou um story, a Anitta se pronunciou. E a Anitta mostrou ele no quarto. Ela, eu tô namorando esse moço aqui, filmou ele e tal, eles foram numa festa. Enfim, isso é que a Luana Piovani postou um story falando que, é fácil ficar famosa com a bunda, não sei o quê. E daí a Anitta falou, tá, gente, é super machista falar isso, e realmente é. Porque ela conquistou trabalhando, se teve bunda envolvida nisso ou não, independe de qualquer coisa, né? É que é muito fácil desmerecer o trabalho dos outros, né? Gente, sabe, É. a coisa que eu mais acho engraçado nessas, tipo, briga de famoso é que eles ficam brigando pelo Instagram, sabe? Pelos stories. Daí fica, tipo, 1 milhão de stories deles falando. Só que ninguém se importa. É, Foda-se, ninguém. entendeu? Mas é aí que tá, daí a Luana Piovani fala um monte de bosta da Anitta, só que aí como a Anitta já é radioativa, fica aquele pezinho atrás, será que ela tá certa? É. Daí é muito louco isso. Não, mas Mas não é, mas ela não tá errada. em alguns pontos não, tirando a parte da bunda. Mas, falando em radiação, vamos para outra coisa que é muito mais radioativa. Agora é a radiação número Número 3. master, né? 3, não tem piores. Ai, difícil. Depois. Ai, meu Deus, a Natália tá guardando o pior pro final. Mas essa é bem horrível. Qual que é? Essa é a do casamento. Ai, Radiação Maia. número Dos brothers, 3. na O de verdade. serviço pra O sociedade. casamento É. da broderagem. Ai, gente, não dá, assim, é sério, eu não sei nem o que falar. Ou assim, ó, você sabia que o casamento... Você sabe que o casamento todo foi transmitido pelo Instagram?
Não acredito. Porque o casamento inteiro foi pago com parcerias. Todo ele. Todo Tá, isso ele. é normal. Vários fazem. Mas todo $1 milhão casamento? de reais pago Todo. em parceria. E daí eles tinham que transmitir o casamento ao vivo pelo Instagram. Gente, que horror. Eles estavam achando que era o casamento real, né? Mas era o real de passar vergonha, Era né? real de passar vergonha. Porque nem beijo parece que teve, né? Não teve beijo porque eles... O que eles falaram? Pra não Que- constranger os convidados. E que o amor do casal poderia ser demonstrado com olhares e abraços e de mãos dadas. Gente, por favor, se o casamento é meu e a pessoa não aceita eu beijando a pessoa que eu tô ali do lado, É. nem vai, Nem convida. Sabe, eu não quero resumir relacionamentos a beijo. Mas sabe o que me incomoda? Me incomoda é que ele vem a público falar que ele não quer se rotular por causa disso. Se ele tivesse ficado quieto, ele teria feito mais pra sociedade do que se ele tivesse abrido a boca. Sim. Porque ele não ficou quieto só. Por que ele não convidou pouquinha gente? Tipo, o casamento Se ele tinha queria ser tão muitas íntimo, pessoas. né? Mas eles... Sim, Daí convidou. ele abriu pro Instagram inteiro. Sim, e convidou até gente que nem conhecia ele. O Whindersson Nunes falou, eu não conheço, pra que eu vou ir? Fui convidado de padrinho e não conheço. Aham, mas isso, graças a Deus, foi pra a Maravilhoso. rainha A fada. do contra-radioatividade. A fada... Ela é a pessoa que tem o antídoto da radioatividade. Ela chega, absorve a radioatividade pra ela e deixa o ambiente limpo. Amei, Luísa Sonza. Amém, Mata amém. as fadas. Amei, Esse Luísa episódio Sonza. de podcast é dedicado a você e a sua luz no mundo. Se a Luísa Sonza tivesse um poder, seria de eliminar a radioatividade. Luísa Sonza pisa. E tirar as pessoas tóxicas desse planeta. Meu, ela arrasou, porque, tipo, ela pegou e falou pra ele tudo que, tipo, se fazia sentido ou não. E ela disse, não faz sentido nenhum. E é bem isso, essa galera vive de convidar famoso só pra, tipo, dar mais view Claro. pra aquilo que eles estão Exatamente, patrocinado, foi bom. entendeu? Sim, Porque imagina quanta gente ia ver com o Whindersson Nunes lá. E Sim. quanta gente deixou de ver porque o Whindersson Nunes veio a público dizer que não ia ser o padrinho. Isso Quanto- influencia muito. Quantos parceiros não procuraram eles pra patrocinar o casamento quando souberam que o Whindersson ia estar lá? E sabe o que mais me incomoda? É que essa é uma galera que não precisa de patrocínio. E que se explora do trabalho dos outros. Sim, é verdade. Porque isso é muita exploração. Porque assim, ó, se tu pode pagar pelo serviço, por que tu não paga? Sabe? Eu não tô dizendo que tu não tem que acertar publi, sabe? Eu acho que eles vivem disso. Mas o Claro. problema é que é uma coisa totalmente pessoal tua. Te vira com o teu dinheiro, sabe? Tu não precisa Mas- disso. Sim, mas a questão é que as pessoas consomem o que eles fazem. Então, automaticamente as pessoas estão, entre aspas, pedindo pra ver aquilo, entendeu? Não, eu concordo. Eu É concordo. horrível, Eu não concordo. Sim. Eu entendo a situação, mas eu não concordo. É sabe? horrível. As pessoas também. querem fazer parte, né? Só isso. Ah, eu acho isso inaceitável. Foi péssimo. E daí o dinheiro que eles não gastaram, eles pagaram, tipo, viagem dos convidados e a estadia. Como Daí- se fosse gente que precisasse. Tipo, o Kevinho, a Eu acho que se Flá, fosse- a Pavanelli. Se fosse, tipo, o dinheiro que a gente não gastou, a gente vai, Dá sei pra, lá, né, doar caridade. pra alguém. Todo o dinheiro que eu poderia ter gasto com tudo que eu fiz, sei lá, metade, gente. Não É, ser não tudo. precisa ser tudo. Sei lá, doa pra uma coisa aí, pra fazer alguém bem, sabe? Nem isso eu faço. Gente, eu amei. Vocês não sei se vocês viram aqueles stories do Carlinhos Maia chorando. E daí Ai. falaram, o Oscar vai para. Aham. Gente, eu dava tanta É uns risada. 3 stories dele só suspirando, né? Ele fez uns 10, assim, ó, olhando pra câmera. Meu, isso aqui é atuação aquilo, entendeu? Eu não vi. Meu, é maravilhoso, Eu é não vi. maravilhoso. Eu olhei um, porque eu sabia É que tinha maravilhoso. 3. Eu olhei um e eu fiquei com vergonha por ele. Eu daí vi fechei. milhares de memes com aquele story. Então Ridículo. Meu, e daí era depois de muito todo esse engraçado. rolo, ele bloqueou o Instagram, não? Ele apagou o Instagram. Ele fechou, daí voltou com esses stories horríveis. Tu acha que ele ia deixar o Instagram dele apagado? Ele não ia dar onde ele tira dinheiro. Essa gente vive disso, né? É. E o pior é que o programa dele com o Whindersson Nunes no Multishow, eles têm um sai de baixo, assim, uma coisa assim. Era bem engraçado, sabe? Porque eles são engraçados mesmo, É sabe? que é roteirizado, eu não tenho a... Mas é eles que fazem roteiro. E eles são muito bons nisso. Não, eu digo, tem uma revisão pra não ter coisa machista, Também. coisa Chernobyl. E o Multishow toma um pouco de cuidado com isso hoje em dia. O Multishow é um pouco do que a gente vê. Tá, assim. mas igual, né? O canal não vai controlar o que a pessoa é fora dele. Exato, isso é Sim, impossível sim, de controlar. Isso a Globo controlava muito mais há muitos anos atrás. Hoje em dia eles não têm mais controle. Ah, mas Tanto que, vamos falar sobre sexualidade, né? Que a Globo há muito tempo não deixava nenhum ator se pronunciar que era gay, né? E hoje em dia, gay, hoje em lésbica, dia ou tá bem bi, sei lá. liberado. Hoje em dia. Mas hoje em dia é assim por pressão popular, assim, do tipo que não tem mais como controlar. As pessoas acabam descobrindo, sabe? A Mas pessoa tem uma história. Eu acho que isso daí a gente também volta um pouco pro negócio da Ludmilla. Isso gera clique pro site lá Também. da Globo, entendeu? Também, Gera buzz. também. E gera voto pro PT, que eu sei. E pra Pablo Vittar, É. que teve o filho com o Lula e agora eles estão vivendo na É. Europa. Isso aí. Inclusive, fiquei sabendo do boato de que o Bolsonaro quer mudar as notas do Brasil e botar... E querem a da Pablo.
Querem? Fiquei sabendo. 50 Agora reais, vamos né? aceitar. Eles vão trocar. Nossa. É um Chegamos plano. a- Pode nível de- compartilhar nos grupos. Nível de radiação. Esse é o 1000. máximo, né? Esse é radiação via WhatsApp, né? Por isso que querem tirar o Lula da cadeia. Que loucura. Olha só pra onde a gente veio parar. Falando em Bolsonaro e radiação, E daí qual é o agora nível? a radiação número 4, Tô me a cansando mais já. alta. Cuidado quando escutarem essa parte. Vai dar um É chiado aí no difícil. fone, quer ver? Tá interferindo aqui na gravação. Que é o caso do Neymar e da modelo lá, que eu não sei o nome dela. Que É. ela acusou ele de estupro. E daí tava todo mundo meio que desmerecendo ela. Porque ainda não saiu O veredito, o né? veredito, né? Mas vocês viram que absurdo que é que, tipo, eu vi que ele postou algumas provas, algumas coisas que, tipo, pra inocentar ele. E daí, sabe o que é o mais bizarro? É que assim, ó, perante a justiça, Uhum. era mais plausível que ele fosse condenado. Só que ele preferiu usar as provas que ele postou, que era um vídeo dela. Eram Isso. vídeos. E o que aconteceu? Ele acabando com esse vídeo, ele pode ser processado, inclusive, por isso. Tá? Sim. Só que ele preferiu divulgar isso pra ser inocentado pela sociedade Sim. do que guardar como prova pra um processo e ser inocentado no E processo. pelos patrocinadores Gente, também, que isso ele é ia perder muito tudo, Game né? of Thrones. Caralho, É eu tô muito bizarra a história. chocado. Mas vocês sabem a história inteira? Tipo, Todo não. eles se conheceram, assim, se viram no Instagram e daí começaram a conversar pelo WhatsApp. Daí ele gostou dela e convidou ela pra passar uns dias em Paris. Pra transar com Mas- ele. Mas Tava eles bem estavam só- no Brasil? Ela tava no Brasil, ele tava em Paris. Eles estavam se falando É de que longe. ele joga lá, Sim, né? aham. E daí ele convidou ela pra passar uns dias lá para eles transarem. Tipo, tava escrito isso. Aham. Ok. Beleza. Daí ela foi, né? Uhum. Daí parece que eles se viram num dia e no outro dia foi o dia lá que ela foi pro quarto do hotel dele. Daí eu não sei o que aconteceu, eles estavam lá se beijando e tal. E ela perguntou se ele tinha camisinha. E ele falou que não tinha. Uhum. Daí, ou ela, não sei, quem é que É perguntou isso, pra é isso. quem? Ela perguntou. É, e daí ela se negou, disse que não queria. Uhum. Só que daí eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo que ela começou a bater na cara dele. Tipo, tem um vídeo, eu acho que esse Isso é o foi vídeo no que ela segundo dia. divulgou. É, Sim, o tudo primeiro no dia é o segundo da camisinha. E aí, no da camisinha, ele queria sem camisinha, ela queria com. E aí daí ele não quis e forçou ela assim, segurou ela e meio que forçou ela a fazer sexo. Meio não, forçou Não, ela mas a eu acho fazer que foi no sexo. mesmo dia, porque Essa é a tipo, versão, né? Que foram 2 dias nesse de vídeo quarto. que ela dá na cara dele, e tipo, ele fica pedindo pra ela parar, dizendo, por favor, para, eu tenho que treinar amanhã, eu não posso ficar com o rosto marcado, etc. Ela fala, isso é porque tu me deixou sozinha ontem o dia inteiro. Sim, mas é que ela fala no Ele vídeo, prendeu você ela me em um lugar? bateu ontem. Não, tipo, eu acho que ele combinou de se encontrar com ela e não foi, entendeu? Em Paris. Tá. No Que primeiro aconteceu? dia foi assim, a versão que eu vi, tá? Tá. Ela falou pra ele botar a camisinha, ele não Tá. quis e fez sexo com ela e ela não queria transar aquele dia. Ela estava disposta a transar quando marcou com ele e aí chegou no primeiro dia de quarto e ela não quis transar. E aí ele obrigou ela a transar, transaram. E aí no outro dia, só que nesse primeiro dia ela não gravou nada. Porque ela jamais imaginou que primeiro o Neymar ia forçar ela alguma coisa, transar e ser violento com ela. E aí ela não gravou nada. E no segundo dia ela se preparou. Ela pensa, bom, se esse cara fizer o que ele fez ontem, eu vou ter gravado. Ela botou o celular Sim, ela gravando gravou, né? e gravou uma parte. Porque ela falou, não vou gravar inteiro. Porque se ele descobrir, vai acontecer alguma coisa comigo. E eu também acho. Gente, é o Neymar, é muito dinheiro por trás. Ele mandava matar ela Só que se eu não desse entendi. qualquer Ela merda. deu uns tapão, assim, ó, bizarro na cara dele. Mas olha só, E depois ela pegou uma garrafa de vidro e tacou nele. E daí ele ficava sentado na cama, tipo, dizendo, para, sabe? Tipo, tu vai me machucar e tal. E foi esse o vídeo que ela divulgou. E o vídeo que ele E que divulgou daí qual foi? viraram contra ela, porque, não sei se é boato ou não, tava na internet que em 2014 o ex-marido dela já tinha acusado ela de agressão também. É, isso aí é Só que daí complicado. essas coisas começam a surgir, É. do nada. mas assim, se eu fosse mulher, se eu estivesse no lugar dela, eu tô falando aqui, eu tô falando de um lugar onde eu não imagino que ia ser mulher, eu sou branco, sou homem, e é difícil chegar num diálogo, mas eu acho que se eu estivesse no lugar dela, eu também gravaria, né, apesar dos riscos, no segundo dia ia gravar, pra tentar acusar. E imagino que é pra ela tentar chegar nesse ponto de acusar o Neymar, que é um dos jogadores mais importantes do mundo hoje. Imagina a pressão que ela ia acabar com a vida dela de graça, gente. Eu acho que não. Mas E daí, pra se defender, ele postou esse
É Sim. uma gravação É, da conversa do WhatsApp dele. isso aí. E que daí ela tinha mandado algumas fotos pra ele, uns nudes, uns semi-nudes. E daí a galera começou a usar isso Tipo como assim, ela queria. justificativa. Ela É, queria. mas não tem nada É. a ver isso não prova nada. Sim, não Não prova prova nada. nada. E daí virou um meme porque ele fala umas coisas muito engraçadas pra ela. Tipo, ela manda umas fotos peladas e ele manda saudade do que a gente ainda não viveu. Ai, não acredito. Ele Bom dia, a razão da minha libido. Uns Ai, negócios. não acredito. Como é- o que era o Meu outro? Deus, além de podre, ele é péssimo na cantata. Ele é horrível. E aí, mas eu acho muito. Essa história trouxe muita coisa ruim, porque pra gente ver como uma mulher, independente do que ela for fazer, ela é desacreditada. Questionada. Ela nunca. É que nem eu tava conversando com uma amiga ontem. Se tu for pra balada e um cara fizer qualquer coisa, o Uber, sei lá, tu vai falar pra alguém, tu vai ser desacreditada, porque É. o lugar do o homem faz isso. O homem Mas tem tu que não estar tava bêbada? certo. Exatamente. Tá, mas o cara também tava bêbado. Sim. E daí? Mas tu queria, tu não queria? Tu deu a entender que. Tu Sabe? não mandou foto pelada pra ele? É. Tu não foi até lá, É até Paris? problemático. Mas também eu acho que a gente não pode. Deu muita briga nos grupos que eu tô. E eu acho que a gente não pode simplesmente entrar numa polarização que nem foi da política. Também. Falei, galera, vamos parar de brigar, vamos tentar se entender, vamos tentar dialogar. Sim. E aí eu briguei com uma menina num grupo. Na verdade, ela brigou comigo porque eu tentei explicar o meu ponto de vista. E ela falou que não era meu lugar de fala. Mas o que era ela mansplaining. dizia? Ela falou que eu não devia falar isso. É porque eu. Não, qual é o lado que ela defendia? Da menina, só que eu também defendo da menina. Eu falei, tá, eu acho que o meu ponto de vista é esse. E tem pessoas, que nem um amigo nosso que tava questionando lá no grupo, que não entendeu. A gente tem que tentar dialogar com essas pessoas que não entendem pra que um dia elas entendam, senão ele nunca vai entender. Tá, mas ele era uma pessoa disposta a ouvir? Sim, Tá. sim. E aí ela, não, mas ele tá fazendo faculdade e tal, ele já deveria saber disso. Falei, tá, só que se a gente não souber o diálogo, isso Mas isso não vai implica em acontecer. não. Ai, da faculdade ele sabe. Por quê? É, não, eu achei ridículo. Só olhar pra minha É, faculdade, assim, exatamente. sei lá, na minha faculdade não é minha. É, exatamente. Não é? Não é? E sabe daí o que eu fiquei pensando depois também? Tipo, não tô desmerecendo ela, tá? Não sei quem é que tem razão na história também. São só observações. Mas o quanto, se isso for mesmo mentira, se ela tava lá porque ela queria e foi tudo consentido, o quanto ela prejudica, tipo, mulheres que realmente sofreram, passaram por isso e daí, por causa desse tipo de coisa, são desacreditadas. Sim, também. Sabe? Uhum. O quanto isso pode Claro. reforçar o desacreditar em mulheres. Exatamente. Sim. Justamente, tipo, olha lá, ó, é só uma pessoa querendo fama em cima do Neymar, sabe? E daí vem a outra mulher e acontece realmente alguma coisa. Tá, mas assim, ó. E aí a pessoa é desacreditada. Vamos fazer um processo de trás pra frente Vamos. pra gente ver o quanto homens que fazem isso, que estupram, que fazem sexo sem consentimento, julgados, conseguiriam minimizar tudo. Tem uma estatística que rolou aí no Instagram tudo, do Eu quanto vi. homens não são julgados pelos seus atos, né? E daí vamos pensar assim, se famosos como esse forem condenados mesmo, o quanto outras pessoas deixariam de tentar Sim. fazer. Sim, com certeza. O quanto um homem... Porque assim, ó, eu não acredito de forma nenhuma que foi gratuito de um lado. Com certeza. Eu acho que se, mesmo que for planejado, não for dela, Uhum. alguma coisa ele deu, porque ela teve motivo pra poder usar contra ele. Sim. Entendeu? Sim. Então mesmo que ela quis usar isso pra ganhar, ele deu motivo pra ela. Porque ela não chegou lá e disse assim, olha, ai, tu não vai me estuprar. Não. Ela não fez isso. Ela pode ter usado do artifício de saber que ele era uma pessoa propensa a fazer isso a favor dela. Mas quem faz isso é ele, não ela. Entendeu? Entendi. Então isso que eu quero dizer. Mesmo que se foi algo pensado, a pessoa que fez errado ainda é ela, porque ela não tá... se não tivesse acontecido isso, ela não ia prejudicar ninguém. Sim. Ela ia prejudicar quem? E nesse mesmo ponto, tipo, tu acha que o Neymar, se ele realmente estuprou ela, tu acha que ele vai ser condenado? Não vai. Ele nem mora no Vocês Brasil, lembram pô. do caso do Cristiano Ronaldo? Que deu uns Sim, tempos atrás? exatamente, eu quando falei mata. isso. Ele ganhou o patrocínio até, tipo, depois. Por isso que nós estamos falando, entendeu? Do tipo, a justiça é o problema, entendeu? Porque Não, esses caras têm que e- ser condenados. E inclusive o Cristiano Ronaldo, ele ameaçou o Anderson Soraki de matar ela, de várias coisas, seguranças. furto. É muito. E muito problemático isso, se vocês forem pensar. Por que será que o advogado desistiu de representar a menina? Dinheiro! Por que o Neymar agora... E daí o que reforça ser uma farsa tudo isso? A questão do Neymar não ir pra Copa, não querer mais jogar, sabe? É coisa atrás de coisa que tu fica, tá... Outra coisa que pode ajudar muito a gente nesses casos, e que infelizmente é o que a gente vive, não é o que eu concordo, porque eu acho que não era desse meio que a gente deveria
pedir por ajuda, mas é empresas, entendeu? As empresas precisam se posicionar e parar de patrocinar pessoas assim. Precisam. Foi muito legal, porque várias empresas que patrocinavam o Neymar, umas duas cortaram os patrocínios, a Nike, e várias deixaram de fazer. Ele tinha comercial marcado e cortaram. E sabe o que eu tem fico acontecer. pensando? Pensa assim, ó. Tu, uma pessoa não pública, tá? Comete algum crime. Tua empresa vai te demitir. No momento em que ela ficar sabendo disso, ela vai te demitir. Vai. Por que isso não acontece com pessoas públicas? Porque aquela pessoa pública, ela tem mais visualização que tu. Sim. É o contrário, entendeu? Quando Só tu não é que- uma pessoa pública e trabalha numa empresa, tu é a menor parte. Sim. Quando tu tem alguém que tu pede ajuda pra divulgar o que tu tem, aquela ali é a maior. Só que daí a gente tá falando de dinheiro. A gente não Exato. deveria estar falando de dinheiro. Exato, a gente não devia estar falando de É. dinheiro. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes, eu não concordo muito, mas assim, às vezes a gente tá discutindo coisas que nem tinha que estar sendo discutido. Porque é óbvio, Mas não é, né? não é. O mundo não gira assim. Não gira assim. E daí, não sei se vocês viram que um deputado do PSL... Ai. Começou. Agora é nível radioativo. O partido da radiação. Cinco. Nível 5 É, de radiação chegamos. agora, nesse momento. Ele criou, não sei se é projeto de lei que fala, pois não curso direito, mas algo do tipo pra punir pessoas que dão falso, não é falso testemunho, como Eu é sei. que é a então, palavra? eu acho que é falso testemunho. Não sei. Não, é que isso já existe, é uma Vou lei, usar a mas palavra é falso uma lei testemunho. para o estupro exclusivo. Ah, É. tá. Que daí puniria quem dá falso testemunho contra estupro. Quando uma mulher prejudica um homem, tu quer dizer? É. Isso. Ah, E tá. daí- Entendi. Homem branco. Vou fazer essa classe up pra ti E aqui. daí não apenas isso, mas também para criar o projeto de lei Neymar da Penha Ai. para homens que Ai. são agredidos Vou retirar fisicamente. podcast. Acabou de cair uma bomba aqui do lado, gente. Não, eu não tô acreditando Essa nisso. foi a finalização desse episódio radioativo. Não, eu não tô acreditando. É sério, A lei Neymar da Penha. não foi aprovada, né, ainda. Mas esse era o nome que eles deram. É Sim, sério? não, Você Não, Neymar esse é o da nome. Penha. É. É sério. Não, esses caras têm que ser muito publicitário, né? Pra pensar uma coisa dessas. Puta que pariu. Isso Meu. é horrível porque desvaloriza toda a luta que a Maria realmente da Penha Exatamente. teve Muito. pra lei, né? E assim, ó, o que é o caso de uma mulher dando um testemunho falso de assédio contra 1 milhão de verdadeiros que realmente acontecem, sabe? E tirando não, e não estamos falando de todos que vão à júri, né? Exato. É. O quanto só é um avizinho lá, em que às vezes evita, às vezes não evita, né? Eu já tive, e isso já aconteceu na minha vida, gente. Olha só, no nosso círculo de amigos, eu já tive que dizer pra uma amiga assim, olha só, se o teu ex-namorado vier mais uma vez passar perto da tua casa, sendo que não tem nada a ver com a rota, e tu cruzar com ele no mercado da esquina, tu vai na polícia fazer um boletim de ocorrência? Sim. Porque essa mina aparece morta depois daqui uns dias, e ninguém sabe o que aconteceu. Mas ele tava perseguindo ela. Ela, do nada, eles não moravam longe um do outro, mas tipo, o mercado que ela ia não tinha nada a ver. Ele ia, e no tempo que eles estavam juntos não tinha nada, eles nunca foram nesse mercado. Ou seja, ele não ia nesse Não é mercado. um costume, né? É. E daí, do nada, ela se mudou pra algumas quadras em Porto Alegre, aqui universitária, a gente mora muito perto, vocês um outro, né? Sim. Ela foi morar perto relativamente perto, e ela ia em outro mercado. E ele começou a circular por esse mercado, sabe? E daí teve um dia que ele tentou entrar na casa dela, ela disse que não. Meu, que horror. Ele não forçou, mas eu digo assim, passou dos limites. Deu, né? E daí, e nós estamos falando disso ainda, sabe? Do tipo, de casos que só vai virar um boletim de ocorrência. Que é pra tentar amedrontar essa pessoa, sabe? Sim. Pra que ela não vire coisa pior, né? É, só que daí tá tudo. A gente vive. Daí tem um sistema todo errado. Daí, tipo assim, vamos supor que ela ligue pra polícia, tá? A polícia não tá preparada pra lidar com um caso, Uhum. sabe? Não preparada psicologicamente, de ações, a polícia não sabe lidar. A polícia geralmente é um homem. Uhum. Um homem machista, que acha que a mulher ali tava querendo e ela Ela tá provocou. louca. Porque eles não têm instrução nenhuma. Sim. Então, tipo, acaba que a mulher tá Fica por sozinha. isso mesmo, né? E daí tu vai pra um júri, onde existem pouquíssimas mulheres. Um caso de assédio sexual é assim, ó. Eu não vou dizer que resolveria tudo, mas assim, ó, tem que ser avaliado por mulheres. Não por homens. Sim. Porque um homem não tem noção do que é isso. E eu acho incrível que, tipo, às vezes a gente escuta as histórias e pensa, nossa, isso tá muito distante de mim. E daí tu pensa Não. em meia dúzia de amigos e tu já consegue te lembrar de alguma coisa. Não, gente, nossa, eu já tive histórias. Eu não vou citar todas, não vou citar aqui porque eu até não quero expor ninguém. Mas eu já tive amigas de 20 e poucos anos que já passaram por situação de estupro, entendeu? Sim. E tipo, dentro da universidade.
É um absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Então eu não sei o que dizer, assim, sabe? O que eu diria pra... Assim, ó, gente, pelo amor de Deus, cuidem com quem vocês vão se relacionar. Sabe? Se vocês vão sair com alguém, falem pra 30 mil pessoas onde vocês vão, que lugar vocês vão. E outra, se não tá legal a primeira vez, o cara te deu um tapa, o cara foi agressivo, apertou teu braço, acabou. Acabou, entendeu? É. Tem tanta Se, gente. se tu acha que ele vai mudar, deixa ele mudar pra outra pessoa. Exatamente. Não pra ti. Foi, passou. Ele vai ter que aprender com um relacionamento que tu teve contigo. E não reaprender pra tentar dar certo contigo. Isso vai reincidir. É muito difícil, não. Claro que vai. Nossa, isso é Pessoas muito difícil, não mudam assim. Sabe, eu acho muito complicado falar disso, porque a gente acaba falando pela uma perda de fé, sabe? Do tipo, eu não posso dar uma chance pra alguém. Eu acho muito difícil. Não, mas é muito diferente tu dar uma chance pra alguém que, sei lá, a pessoa errou contigo, sei lá, ela Comprou te o traiu, iogurte errado. Te bateu, né? do que ela te bateu. Sim, concordo. Exatamente, ser violento. É bem. E também- errado, É né? outro limite. E também não pensa que tu vai curar ele, quem vai curar ele é o psicólogo, o psiquiatra e... Sei lá, ou o tempo. O coach, Morte qualquer ao coisa. pênis. Morte ao Obrigado por esse episódio. Eu acho que é isso por hoje, né? Esperamos que vocês não tenham sido afetados por toda essa radiação. Por fa- Toma um banho, estrega bem. Isso, o que será que é bom pra tirar a Eu não radiação? sei se tem Álcool. certeza. Álcool, banho de álcool. Eu não quero ouvir isso. Socorro. Por favor, não tomem banho de álcool. Eu não quero ser responsabilizado. Não, pode ser um vinho, uma coisa assim, mais leve, que é pra... Vinho. Não, por Não. dentro, por fora. Não assim, tomem passa. banho com nada. Não se aproximem de nada Aí só radioativo. bate uma ruda Se assim, ó. vocês encontrarem É a algum ruda. pozinho que brilha no escuro, fuja. Fuja. Porque Fuja. é sério, 147, É. 137. Ou toma uma dica, toma banho e pega sal grosso, mistura na água e joga do pescoço pra baixo. Qualquer coisa, procura ela assim, como tirar a radiação no Márcia Sensitiva. Talvez ela vai ter uma É. solução. Um encosto, Márcia sensitivo. É sério. Ela sempre dá, talvez enfim, isso não é episódio pra agora. Então, um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau, valeu!